Graça e paz, queridos e amados filhos e amigos que nos acompanham nesse momento, por essa transmissão online, nesse culto de celebração de vida no Espírito. É com grande alegria que eu venho nessa noite transmitir uma palavra, mais uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para a sua família, uma palavra que venha trazer fé, que venha manifestar esperança, que enche o seu coração de amor, porque essas são as três coisas que permanecem, segundo a própria palavra diz, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que todas as coisas vão passar, até mesmo as ferramentas que Deus nos deu para utilizarmos, para nos edificarmos nessa terra, todas elas passarão, mas essas três coisas irão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E é nessas três coisas que permanecem que nós devemos construir a nossa vida. Nós devemos fazer toda e qualquer construção que se refere à nossa vida, à nossa família, aos nossos familiares, nossos parentes, amigos, porque são construções permanentes, construções que não podem ser derrubadas, porque elas permanecem eternamente. Então, nessa noite, que a palavra do Senhor venha construir você sobre esses fundamentos eternos, fé, esperança e amor, e você possa se fortalecer nele, possa se alegrar nele juntamente com toda a tua casa. Vocês, filhinhos, quero falar da saudade que temos sentido, da nossa comunhão de presença, né? Daquele abraço que nós damos todas as semanas, nas quartas-feiras, nos domingos, hoje, um domingo, né? Um momento desse, quando iniciamos o nosso culto de celebração, estamos se abraçando, liberando palavra de vida, mas esse é o tempo que o Senhor fez e Ele estabeleceu para o louvor e glória dEle. Você aí na sua casa, nós aqui em nossa casa, seus irmãos em suas casas, mas nós, todos nós, ligados no mesmo Espírito, no mesmo propósito, na comunhão que opera pela mesma fé. Nós estamos entrelaçados, estamos arraigados no Senhor, e nesse tempo eu creio, para a minha vida, para a minha família, para a minha casa e para a sua vida, principalmente, para você que está ouvindo, para a sua casa, para toda a sua família, será o tempo de maior crescimento pessoal das nossas vidas diante do Senhor, porque eu creio e eu acredito nisso, que você está aproveitando todo esse tempo que Deus tem proporcionado para você, porque tudo está debaixo do controle dele, e você está se edificando, se fortalecendo na fé, e fortalecendo no amor. Você está aproveitando todo esse tempo para se aproximar mais ainda de Deus, para ficar mais firmado ainda, e ser construído, estar construindo, digo, sobre esses três fundamentos preciosos, que é fé, esperança e amor. Então, nessa noite que a palavra do Senhor, eu oro para que ela venha acrescentar abundância de vida em você, e que venha mudar muitos pensamentos que estão até, de alguma forma ainda, limitando o seu crer, que a palavra venha acrescentar abundância de esperança, abundância de amor na sua vida, na sua família,
Que a palavra venha limpar os céus da sua casa, que ela venha trazer uma firmeza, uma convicção no seu interior, no seu íntimo, de quem você é em Cristo Jesus, o Senhor da tua vida, da tua família. Que tudo isso possa acontecer em sua vida. Nessa noite, Deus possa girar uma chave de fé dentro de você, girar uma chave que mude completamente a tua história nessa noite. Aí, você que está ouvindo, você que está acompanhando, você que pode não estar vendo e ouvindo essas palavras hoje, mas futuramente, quem sabe agora, nesse momento, você entrou nessa palavra e Deus começou a falar com você e mudar toda a tua história. E eu tenho um tema para trazer nessa noite, para a sua vida, para nós sermos edificados pela parte do Senhor. O tema é imunizados pela unção do Espírito da fé. Imunizados pela unção do Espírito da fé. Nós temos, na realidade, muitas passagens da palavra de Deus que podem ser base para esse tema que apresentaremos nessa noite, mas Deus me guiou para vir em Hebreus capítulo 11, onde nós vamos trabalhar esse tema e o desenvolver desse tema para a sua vida, para a sua família nessa noite. Então, imunizados pela fé, imunizados pela unção do Espírito de fé. A gente sabe que todos nós, precisamos manter a nossa imunidade elevada, a fim de que, quando vierem doenças, nós não sejamos abatidos. Algumas doenças que naturalmente nós passamos nessa vida, né? Exemplo, na época do inverno, nós temos uma condição, às vezes, de ficarmos gripados, ficarmos resfriados por causa da mudança, isso é natural, a mudança da temperatura, né? As chuvas que vêm no período onde as pessoas ficam muito gripadas. E aí, a gente, sabendo dessas coisas, a gente procura tomar alguns cuidados aonde nós aumentamos a nossa imunidade. Por exemplo, há um tempo eu venho tomando, juntamente com minha esposa, um remédio, na realidade, né, que vem ajudar a aumentar a imunidade, e ele se tornou muito assim, corriqueiro na nossa vida, que é a tintura do própolis, que temos tomado constantemente, porque nós fomos pesquisar e entendemos que ele deixa a nossa imunidade alta. Então, de repente, quando vem um período onde as pessoas ficam muito gripadas, ficam muito resfriadas, a gente praticamente não sente, né? Às vezes vem aquele sintomazinho tentando pegar, mas a gente fica confiando na imunidade e sabe que nós não vamos cair por causa disso. Então, nós tomamos muitas precauções. Eu sei que você também tem, que você busca informações e de repente você tem alguns até alimentos, né, que mantêm a nossa imunidade elevada, justamente para evitar consequências danosas para o nosso físico, para o nosso corpo, quando de repente formos acometidos por alguma enfermidade, alguma doença. Estamos sujeitos a coisas naturais da vida. E aí a gente faz o quê? A gente se preocupa com isso, e quando tem informação a gente vai e começa a ingerir alguma vitamina, alguma coisa, um alimento, né? Alguma fruta que venha deixar a nossa imunidade elevada. Mas nessa noite eu estou dando esse exemplo para que você possa entender, né, um exemplo de forma natural, para que você possa entrar
E Jesus sempre fez isso. Jesus sempre deu exemplo de coisas naturais para explicar coisas espirituais. Então, esse ligeiro exemplo é para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar para você nessa noite, através da sua palavra. Nós, na realidade, quando nós nascemos de novo no Espírito de Deus, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, há uma roupagem nova. Há uma imunidade nova na nossa vida que nos faz compreender a autoridade que temos agora, que eleva a nossa imunidade diante de muitas situações que, de forma natural, nós não conseguiríamos viver, nós não conseguiríamos deter, nós não conseguiríamos interromper, porque agora nós temos uma imunidade que vem pelo Espírito da fé. Uma nova criatura nasceu e agora ela caminha por fé, ela se manifesta por fé, ela responde por fé, e isso é imunidade espiritual diante de tantas situações que nós não conseguiríamos deter e tínhamos até medo de situações, de enfrentar situações, porque nós não tínhamos essa unção, esse espírito de fé operando em nós, mas agora nós temos. Você, porventura, pode não estar entendendo nesse momento, você que vai ouvir, ou está ouvindo pela primeira vez, isso aqui é decorrente de um novo nascimento, de um entendimento que o homem natural não tem, como a própria palavra fala em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 em diante. Ela diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque ele só entende aquilo que é natural, assim como os remédios que são naturais, que podem proteger o seu corpo, ele só entende isso, mas ele não entende das coisas de Deus que são sobrenaturais e que operam pela fé. Por quê? Porque ele não tem o Espírito recriado. Então ele precisa nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, ele é nascido de forma natural, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e ele passa a compreender as coisas de Deus, ele penetra nas profundezas do coração de Deus através do Espírito. Mas quando é natural, ele não consegue compreender isso, então ele não consegue absorver essa imunidade que o Espírito lhe dá para enfrentar, situações que ele não consegue enfrentar de forma natural. Se você está compreendendo isso, então Deus, ele nos deu essa condição através da sua palavra. Jesus, a palavra diz aqui, em Atos, quando Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio, e quando ele começou a transmitir a mensagem, porque Pedro naquela época, antes de ir à casa de Cornélio, tinha uma restrição de não entrar, de não sentar na casa de pessoas que não eram circuncidadas, ou seja, que eles chamavam de incircuncisos. E aí ele foi, porque o Espírito o conduziu naquele lugar, o Espírito da fé, e ele foi nessa caminhada imunizado. E quando ele chegou ali, começou a falar para aquelas pessoas, ele diz assim, Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, imunizando ele
contra todas as ações do diabo, porque Deus era com ele. Ele estava imune a todo e qualquer contra-ataque, ação do diabo contra ele. Você lembra que Jó, quando ele foi ferido pelo diabo, Satanás, você lembra que Deus deu a permissão a ele que ele tocasse em Jó, mas não tirasse a vida. E aí Satanás tocou em Jó, feriu ele, mas não teve poder para tirar a vida. Mas agora, nesse tempo, que é o tempo onde você é uma nova criação de Deus, onde você nasce pelo Espírito, Deus deu essa condição, primeiro ao seu Filho que veio ao mundo como homem, se tornou como um de nós, mas recebeu a unção do Espírito, e pela unção do Espírito ele caminhou, fazendo o bem, porque Deus era com ele. E nesse momento que Jesus estava caminhando, fazendo o bem, porque Deus era com ele, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, o tornou imune a todo e qualquer tipo de enfermidade ou doença. E aí ele andou por toda parte, no meio dessas pessoas, diante dessas pessoas, fazendo o bem, libertando as pessoas das mãos do diabo, porque Deus era com ele. E o mesmo Deus que foi com ele, foi com Pedro nesse momento, na casa de Cornélio, está sendo agora comigo, está sendo com você aí, na tua casa. Porque é o mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ungiu a minha vida e ungiu a tua vida, para sair, pregar, imune a toda e qualquer ação de doença, de enfermidade, porque Deus, escute uma coisa, Deus não é irresponsável com as nossas vidas, muito pelo contrário, Deus se tornou Pai de nossas vidas, nós nos tornamos filhos dele. Romanos capítulo 8 diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, do mesmo poder que ungiu a Jesus de Nazaré, nós possuímos agora, pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitou nossas vidas, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E este ressuscitar também nos imunizou contra a doença e contra a enfermidade, mas isso é uma operação de fé. Não é um entendimento natural, é uma operação de fé. Ah, então eu tenho que deixar de me cuidar? Não, nós continuamos nos cuidando. Falei ainda há pouco que há muito tempo eu venho tomando uma tintura chamada tintura de própolis, que ela aumenta, deixa alta a nossa imunidade, e eu faço isso. Mas tem coisas que eu não posso fazer, que é justamente pelo meu próprio entendimento operar em fé. Não, eu preciso crer naquilo que foi feito, naquilo que foi estabelecido por Deus. E aí eu passo a ficar imune para muitas coisas que eu não teria defesa, o meu corpo não teria defesa. Aí você vê que Jesus andou por toda parte, porque Deus era com ele, imune a todo e qualquer contra-ataque, porque naquela época ainda havia uma coisa chamada maldição sobre o povo de Deus, que Jesus veio e andou no meio disso, só que ele não era contaminado por essas coisas, porque Deus era com ele, e ele fez tudo isso como homem, que era justamente para nós termos essa condição de crer que é possível nós vivermos assim. Então, lembrando o nosso tema, imunizados pela unção do Espírito da fé. E diante disso eu quero trazer alguns pontos para que nós possamos compreender um pouco daquilo que a própria fé fala para nós. E aí nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. E eu paro aqui.
A fé é a certeza. Então, a fé, ela opera em uma certeza. Eu tenho certeza de que eu fui imunizado pelo Espírito da fé. Por isso, eu tenho condição não natural, mas condição de fé, condição de crer naquilo que o Senhor fez sobre minha vida, da proteção que Ele me deu. Ele colocou em mim, ao meu redor, um escudo chamado escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Ele tem um muro em sua palavra, que está lá no livro de Zacarias, um muro chamado muro de fogo, e eu reivindico todo dia, todos os dias, esse muro de fogo ao redor da minha vida, ao redor da minha casa, ao redor da minha família, ao redor da sua vida, ao redor da sua casa e ao redor da sua família também. Eu reivindico esse muro de fogo, que é proteção, que nós não vemos, mas o que é invisível vê, e não consegue transpassar este muro de proteção, que é o muro do Senhor ao nosso redor. A palavra diz lá no Salmo 18, que também está em 1 Samuel ou 2 Samuel, capítulo 23, que já Davi falando como é essa proteção do Senhor. Diz que o meu Deus, eu salto em muralhas. Ele é um escudo protetor, ele é uma muralha de proteção para todo aquele que nele se refugia. Então é um espírito de fé que deixa a pessoa imune a qualquer ataque invisível. E aí nós andamos com segurança, andamos sempre crendo que o invisível não vai nos tocar, aquilo que está ameaçando, que é invisível, não vai nos tocar. Não sei se você está compreendendo isso, mas é importante que você compreenda isso que Deus está falando para você nessa noite. E aí tem alguns pontos que nós vamos trabalhar, e o primeiro eu quero trazer para você nessa noite é a fé. Fé é uma certeza que não se apoia no próprio entendimento. Fé é uma certeza que não se apoia no próprio entendimento. Não é porque eu estou entendendo que eu vou me apoiar. Não. Eu entendi, isso aqui vai... Não, a fé está acima disso. A fé é uma certeza que você tem e passa a operar nela, que não está apoiada no seu entendimento, naquilo que você conhece naturalmente, naquilo que você pensa, naquela substância que você tomou, naquele próprio, naquela vitamina, naquela fruta, naquele legume que você comeu, que você sabe que vai guardar a sua imunidade. Não. A fé é a certeza que está acima de tudo isso, que te leva a se apoiar no invisível e não no teu próprio entendimento. E aí nós temos uma base para essa afirmativa, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, é uma confiança que você tem, que vem de todo o teu coração, que não tem apoio nenhum no teu próprio entendimento, daquelas soluções naturais que você já tem. Você vai continuar utilizando sim, porque o teu corpo natural ainda existe, você vai continuar utilizando, mas tem uma confiança que está acima do teu próprio entendimento, do meu próprio entendimento, e é nessa confiança que Deus quer nos colocar, nos posicionar para vivermos em triunfo nessa terra. Então, não se apoie no teu próprio entendimento, confia no Senhor, confia no que Ele falou a você, confia no que Ele está falando a você, confia no que já foi feito, confia no tetelestai de Jesus, confia no está consumado de Jesus, porque quando Ele disse isso lá na cruz, Ele
já tinha executado todas as coisas ao nosso favor. Ele já tinha dado uma demonstração de que tudo aquilo que ele fez e iria concretizar na cruz estava em nossas vidas. Por isso, antes de ele ir para a cruz e dizer, tetelestai, está consumado, está feito, antes de ele fazer isso, ele autorizou os seus filhos que caminhavam junto com ele, os seus discípulos, os apóstolos: vocês vão agora, vão expulsar demônio na vida das pessoas, vão curar enfermos, vão para o meio das pandemias e vão curar as pessoas, vão e liberem a palavra, porque a palavra é como um fogo, ela vai queimar os vírus que vocês não estão vendo. Vão liberando palavra, porque vai queimando, os vírus vão sendo queimados. Vão, ressuscitem mortos, vão, dê vista aos cegos, vão, dê audição aos surdos, dê voz àqueles que estão mudos. Vão e executem aquilo que está em vocês. E não se preocupem com nada. Lucas 10, 19. Porque eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. E nada, absolutamente mal nenhum vos causará dano. Vocês estão imunes contra todo e qualquer contra-ataque do maligno. Você está compreendendo isso? Isso é não confiar no próprio entendimento, é confiar na palavra, naquilo que a palavra está me falando, naquilo que a palavra já garantiu para a minha vida. E é nessa segurança que eu trago paz, uma transmissão de paz com meus familiares, para aqueles que estão me ouvindo, como você nessa noite, porque você passa a compreender que existe uma condição de confiança que te coloca acima de qualquer circunstância contrária, de qualquer situação de enfermidade ou doença. Por quê? Porque você sai do seu próprio entendimento, você remove a confiança do teu próprio entendimento e passa a confiar de todo o coração nele. Isso é a fé. Isso é a fé que te ungiu. Isso é a fé que te imunizou, para que você tenha confiança diante das situações, diante das circunstâncias que serão necessárias você passar, você viver. E você sempre terá autoridade e poder para liberar através da palavra essa imunidade sobre outras vidas, sobre outras pessoas. E é isso que tenho declarado nesses dias, queridos filhos. Na primeira hora do dia, do nosso relógio de oração, tenho colocado todo dia, tenho feito essa declaração todo dia, porque lá, dentre os motivos, está amar a palavra de Deus e ter uma confissão da palavra diariamente, uma confissão de fé. E eu tenho declarado isso, e quando eu comecei a declarar, e veio em minha mente, no meu coração, essa passagem de Atos capítulo 10, quando fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e veio claro isso, e o imunizou contra toda e qualquer ação maligna, e ele foi libertando as pessoas, e ele próprio depois nos deu essa condição, antes de ele ascender aos céus, antes de ele subir ao Pai. Mateus capítulo 28, ele disse: ide por todo mundo, eu estou com vocês todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então nós precisamos confiar na palavra dele e sair, tirar a nossa confiança, se ainda existe um pouquinho, no nosso próprio entendimento. Nessa noite Deus está te removendo dessa confiança que você tinha no próprio entendimento e que não estava deixando você operar em fé, que está acima do teu entendimento. Essa fé, ela opera no sobrenatural e vem pela palavra viva dele, que entra no teu coração, como ela está entrando agora.
Então esse é o primeiro ponto para você nessa noite, mas tem mais um ponto que eu quero colocar para você. Fé é a certeza de quem já recebeu o livramento. Fé, repetindo, é a certeza de quem já recebeu o livramento. E a gente vai para a base dessa afirmação, dessa afirmativa, para a base da palavra, e a gente conhece, tem falado, ministrado nesses dias aqui, de um lugar de habitação. Nós temos o Salmo 91, versículo 14, que diz: Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Livrarei. Então, fé é a certeza que eu já recebi o livramento. Por quê? Porque eu não estou mais agora habitando no meu próprio entendimento. Eu estou confiando nele. E por confiar nele, eu estou habitando nele, no seu esconderijo, na sua palavra. E por habitar lá, eu já sei que recebi o livramento. Então, aquela situação que eu esteja passando, que você pode estar passando, se você habita nesse lugar, você passa a confiar nele e você já sabe que o livramento já aconteceu. Ainda que você possa não estar vendo naturalmente com seus olhos naturais contemplando, mas você, pela fé, você já contempla o livramento que aconteceu sobre a tua vida. Você já vê você fora dessa situação. Você já vê você fora da enfermidade. Você já vê fora da doença. Você já vê você fora da pandemia. Você já vê fora da epidemia. Você já vê fora da situação de penúria. Você já vê você fora da escassez. Você já vê você fora da situação que lhe prendeu até hoje. Porque você passou a confiar no Senhor, saindo, estando por cima do teu próprio entendimento, confiando nele. E é nesse lugar que nós podemos contemplar o livramento do Senhor, antes que ele tenha acontecido. E aí nós vamos para um outro ponto, esse é o terceiro ponto. Fé, a certeza de quem já recebeu a cura antes de ela se manifestar. Isso é fé. Tudo isso que está sendo falado sobre fé é uma pessoa que foi imunizada pelo Espírito da fé. Porque a pessoa que está imunizada pelo Espírito da fé, ela tem essa certeza. Ela já vê aquilo que ainda vai se manifestar acontecendo na sua própria vida. Porque ela passa a ter a certeza que já recebeu a cura do Senhor antes de ela se manifestar. Aí vamos para a base da palavra que nos diz isso. Mateus 9, 21 é uma história que todos nós conhecemos, todos nós conhecemos, que está em outro evangelho também, mas nós sabemos dessa história, só que nós precisamos nos imunizar com a palavra, porque não é uma simples história, é uma realidade de vida que aconteceu com uma mulher num determinado momento, onde ela se encontrava, havia 12 anos, com uma enfermidade, um fluxo de sangue que não cessava, e aí ela tentou resolver tudo isso de forma natural. Ela tentou resolver indo aos médicos, e gastou todos os seus recursos, seu dinheiro, mas todas as respostas que lhe davam é que não tinha cura, que não tinha jeito, não estava encontrando uma solução para a vida dela. E ela tinha sempre essa resposta, porque estava limitada no próprio entendimento, o entendimento natural. Mas aí, um dia ela ouviu falar que Jesus
o pão vivo que desceu do céu, aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e que andou por toda parte, curando e fazendo o bem, porque Deus era com ele. Quando ela ouviu que Jesus ia passando, na mesma hora, ela se posicionou acima do entendimento dos médicos, acima do seu próprio entendimento daquilo que ela procurou resolver, acima daqueles remédios que ela tomou, que ela viu que não aumentou a sua imunidade, não conseguiu resolver o seu problema. Ela se posicionou acima do seu próprio entendimento e do entendimento de outrem. Para quê? Para entrar num lugar de confiança, num lugar onde ela teve uma certeza de cura. Mateus capítulo 9, versículo 21 diz assim: pois ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu só tocar no manto dele, não vai precisar nem me falar nada, é só eu tocar, ficarei curada. Você sabe que o manto de Jesus, ele permanece, e é o manto do Espírito, é um manto que cobriu a nossa vida, e nós precisamos andar tocando nesse manto, esse manto que nos guarda, que nos protege, este manto que está sobre a tua vida, que está sobre a tua família, que está sobre a tua casa. Este manto está aí, toque nele agora, toque nesse manto. Veja só que coisa interessante nessa declaração dessa mulher. Essa versão que estou utilizando é a NVI. Veja o que ela diz. Veja como diz a palavra. Veja como a palavra informa isso. Ela disse para si mesma. Ela disse para o seu próprio entendimento. Ou seja, ela não confiou em si mesma. Ela disse para si mesma: eu confio nele. Ela disse para si: se eu tocar, está acima do próprio entendimento. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Porque ela poderia ficar no seu próprio entendimento ali, dizer: não, eu já fui para tantos lugares, eu já fui em tantos médicos, nem o médico resolveu. Mas ela não ficou no seu próprio entendimento. Ela disse para o seu próprio entendimento, ela disse para si mesma: se eu sair e tocar nele, serei curada. Se você sair do lugar que você está agora, com fé, confiando naquilo que ele está falando para você, você recebe a cura agora. Não é cura só no físico, não. É cura nas tuas emoções, é cura nos teus sentimentos, é cura na tua alma, é segurança que você não estava tendo até agora. Saia, experimente sair, ouse sair do próprio entendimento, e você vai ver como você vai entrar no sobrenatural dele agora. Não é amanhã não, é agora. Não é daqui uma semana não, é agora. Ouse declarar para si mesmo agora, como essa mulher fez. Ouse fazer isso. Isso é fé. Isso é certeza. Isso é entrar na imunidade do Espírito da fé. Aleluia! Glória a Deus! Diga aleluia aí. Você está recebendo, eu sei que você está recebendo, porque essa palavra foi preparada para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Aleluia! Quarto ponto: fé é a certeza que já somos bem-sucedidos. Fé é essa certeza que nós já somos bem-sucedidos. Você pode até declarar isso: eu tomo posse dessa palavra. Você está ouvindo aí? Você pode declarar isso aí na tua casa. Como é que é mesmo? Aí eu vou dizer para você, você diz aí na tua casa: fé é a certeza de que já somos bem-sucedidos. Onde que está isso, pastor? Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre tudo. Então a tua confiança é consagrar a Ele. A tua confiança é consagrar a Ele, é ter essa certeza de que você já está bem-sucedido. E, ao mesmo tempo que você confia, que você consagra, você fica imune às setas do maligno.
das palavras contrárias, das declarações contrárias, daquelas coisas que vêm de forma negativa, que você ouviu a tua vida toda. Aí hoje você decidiu sair, eu vou consagrar para Deus agora, eu não vou mais ouvir essas palavras contrárias, essas palavras negativas, essas palavras que estão me deixando para baixo, essas palavras que não me levantam de forma alguma. Eu vou consagrar tudo que eu tenho agora ao Senhor, e eu sei, e vou passar a confiar que tudo, em tudo, eu já sou bem sucedido. Aleluia! Glória a Deus, querido. Que coisa tremenda isso, que Deus, tudo isso está na palavra de Deus, tudo isso foi direção dele, tudo isso ele preparou para nós nesse tempo. E aí, nós vamos agora para o quinto ponto. O quinto ponto, que diz assim: fé é a única certeza de que agradamos a Deus. Fé é a única certeza de que nós agradamos a Deus. Registre isso no seu coração, na sua mente nessa noite. Não é o nosso próprio entendimento que faz as nossas próprias avaliações que agradam a Deus. Não. Eu posso ter a melhor das boas intenções, mas se não tiver fé operando, de forma nenhuma eu vou estar agradando a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele próprio diz na sua palavra. E por eu confiar na sua palavra, eu acredito mais naquilo que a palavra diz do que a minha própria mente, a minha peculiar, o meu próprio entendimento, a avaliação que ele faz. Eu acredito mais no que a palavra diz do que eu próprio, daquilo que eu próprio estou pensando. E é isso que Deus está te chamando nessa noite, que você abandone esse entendimento, abandone a confiança no seu próprio entendimento e entre nesse lugar que agrada a Ele. Porque a fé é a única certeza que nós temos de que agradamos a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Hebreus 11:6 diz assim, essa versão aqui, eu estou utilizando várias versões, mas essa versão de Hebreus 11:6, NTLH, diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Muito linda essa tradução. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai ao seu encontro, primeiro tem que crer que Ele existe. Tem que crer. Eu achei muito linda essa tradução, por isso coloquei ela aqui. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então Deus está dando a oportunidade de nós conhecermos melhor nesse tempo. É uma oportunidade de você ter um contato melhor com Ele, e a única forma de você ter esse contato com Ele é pela fé. Você conhecê-lo melhor, você se aproximar dele. Não adianta se aproximar com o próprio entendimento, com boas intenções. Não, eu preciso me aproximar a Ele com fé, crendo no que Ele falou, crendo no que Ele está me dizendo. Não é com as boas intenções. Deus, Ele nos condiciona uma situação de fé que ela, primeiro, para nós sermos gerados novamente, sermos novas criaturas, nós precisamos da fé. Por quê?
Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: a salvação vem pela graça, por meio da fé. Ela vem de graça, mas eu recebo ela por fé. Aí ele completa dizendo: não vem de vocês, não vem de boa intenção, não vem de nada que você faz, que é para você não se gloriar diante dele. Então, o início da minha caminhada de fé, de receber, se tornar nova criatura, o início dessa caminhada de nova criatura começa com fé. E essa mesma fé, ela vai me conduzindo, porque eu recebi o Evangelho da salvação, criei nele, Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que eu criei nele, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo me tornou justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, Romanos 1, 16 diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse poder se manifesta, revela a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Aí você vai, Paulo diz: eu combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé ela inicia e vai até o final. E a gente vê que sem ela nós não podemos agradar a Deus. Então a fé é a única certeza de que nós agradamos a Deus. Não tem outra situação, outra maneira de agradar a Ele a não ser pela fé. Aí, para nós encerrarmos, eu tenho mais um ponto para colocar nesta noite. Eu acho fundamental, achei muito lindo isso que Deus ministrou meu coração sobre esse homem. Eu achei, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O ponto é o seguinte: o arrebatamento é a certeza final de quem vive pela fé. Aleluia. O arrebatamento é a certeza final de quem vive pela fé. Porque eu estou caminhando nessa vida, eu estou numa jornada de vida, mas essa jornada precisa ser uma jornada de fé. Ela iniciou a minha trajetória no Espírito e ela tem que continuar. Eu não posso abrir mão da fé e pegar o meu próprio entendimento e começar a resolver a minha vida, não, porque eu vou estar tirando aquilo que eu consagrei a Ele, das mãos dEle, para colocar o meu entendimento para resolver as situações. Não. Então é uma trajetória que eu inicio e eu preciso chegar até lá ao final. E o arrebatamento é a certeza final de quem opera por fé, de quem caminha por fé. Porque se eu deixar de caminhar por fé, querido, se eu parar de caminhar por fé, se eu deixar de confiar no Senhor, eu corro o risco de esquecer dessa certeza final. Eu fico esquecendo dessa certeza final, porque a minha certeza não é a minha estadia aqui, não. Aqui, a minha certeza daqui é uma passagem. Mas a minha certeza final precisa ser para onde eu vou. E aí vem uma passagem que é muito tremenda. Eu falei no versículo anterior, no ponto anterior, Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí eu quero voltar para o versículo seguinte agora. Diante dessa situação que Deus está falando, desse último ponto, eu quero voltar para o versículo 5, que diz assim, olha que coisa maravilhosa: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Que testemunho é esse de Noé?
de Enoque. Que testemunho é esse que tinha agradado até a Deus? Eu estou tão empolgado com isso aqui, tão maravilhado com isso aqui, que Deus ministrou para mim. Eu estou até me atrapalhando aqui. Mas que testemunho foi esse que Enoque encontrou diante de Deus, que agradou a Deus, a não ser a fé? Porque depois que a palavra faz essa referência, que Enoque andou com Deus, e ele andou em uma vida, a gente às vezes confunde, sabe? Confunde por causa de um entendimento que vem simplesmente de uma religião ou de uma, sabe, de uma definição do nosso próprio entendimento, que parece assim, que Enoque foi uma pessoa que ele andou aqui na terra como se fosse só um anjo, que ele não tropeçava em nada, que ele não, sabe, não teve falha nenhuma, que sabe que Enoque era assim, tão irrepreensível, que não, eu entendi agora. Por que Enoque agradou a Deus? Porque ele andou por fé. É simplesmente isso, porque Enoque era um homem também. Ele era um homem que caminhava aqui, só que ele caminhava por fé. Era um homem que não se limitou ao seu século, era um homem que não se limitou às coisas naturais, é um homem que não se limitou à sua vivência diária aqui na terra, é um homem que não se limitou a isso, é um homem que caminhava em fé, e por isso ele agradou a Deus, porque no versículo seguinte diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está entendendo isso? Então, o arrebatamento é a certeza final daqueles que caminham por fé. O arrebatamento, querido, para mim, é a minha certeza final, não somente da minha vida, mas eu confiei a minha vida, consagrei a minha vida, a minha esposa, a minha família, os meus filhos, a minha descendência a Deus. A minha confiança final é essa. E a gente vai ver nesse capítulo 11 de Hebreus, consagrações que vieram depois de Enoque, de homens que caminharam pela fé e que nunca estiveram detidos nos seus séculos, não! Eles sempre estavam focados no arrebatamento final, na certeza do arrebatamento final, porque caminharam em fé, caminharam como peregrinos na terra, versículo 8 e 9, Abraão, Isaque e Jacó, caminharam como peregrinos na terra. Por quê? Porque eles não confiavam no natural, eles não confiavam no próprio entendimento, mas eles buscavam uma cidade superior, cujo arquiteto e construtor é Deus. E foi essa cidade que Jesus disse que foi lá preparar um lugar para mim e para você, na casa do meu Pai, o arquiteto e construtor da cidade. Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar para você lá. E eu creio, Senhor. E eu vou voltar e levarei vocês para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. E eu creio, Senhor, e te aguardo. Creio nesse arrebatamento. Creio que Enoque, como um homem simples, como um homem como eu, recebeu o primeiro arrebatamento, foi arrebatado por ti, antes dos grandes homens que vieram depois de fé. Mas Enoque se tornou um ícone de arrebatamento, para mostrar para aqueles
que futuramente iriam herdar isso. Por isso Deus deixou esse capítulo 11 de Hebreus, dando testemunho de homens que caminharam numa trajetória de fé, numa trajetória inegociável. Eles caminharam imunizados pelo Espírito da fé. E é esse caminhar que Deus te convida nessa noite, a ficar imunizado contra as notícias, contra as más notícias que têm te perturbado, contra todas as declarações pessimistas que têm assolado tua casa, a tua convivência com a família, que tem te deixado perturbado, perturbada, que tem te tirado de um lugar de paz. Deus está te chamando, está te convidando a ficar imune a essas coisas que o entendimento natural não pode fazer, mas a confiança nele, naquilo que já está feito, pode se estabelecer na tua vida nessa noite. Amém, queridos? Amém, filhos? Amém, amados? Quero declarar o meu amor por sua vida nessa noite. Com muita alegria, com muito prazer e satisfação, trago essa palavra ao coração de vocês. E eu sei que Deus mudou a tua história, que Deus te imunizou hoje pelo Espírito da fé. E você vai sair do lugar. Eu não estou falando do físico, eu estou falando do lugar aonde você estava temeroso, com coisas que o seu entendimento natural não poderia evitar. Mas agora você passa a ter o entendimento da fé, a imunidade da fé que te guarda, que colocou um muro de fogo ao teu redor, que colocou um escudo protetor ao teu redor, que apaga dardos inflamados, setas malignas, em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da tua vida, que o Senhor abençoe tua casa, que a paz reine no teu lar, que você possa ver e manifestar a glória do Senhor aí onde você está, que você possa ser um canal. Nesta noite, eu quero te pedir também, compartilha essa palavra com outras pessoas, compartilha aí na tua rede social, compartilha aí no teu Facebook, compartilha aí, curte o nosso canal lá no YouTube, para que outras pessoas possam ser abençoadas com essa palavra de fé, que outras pessoas possam ter o entendimento da imunidade que é feita pelo Espírito da fé. Conto com você. Você foi chamado também para ser um multiplicador da mensagem, da boa notícia, das boas novas do Senhor. Então, tenha uma ótima semana. Na quarta-feira, nós nos vemos novamente na ceia do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Te amo, querido. Fica na paz. Amém.